Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa com Diego Marrara. Ele é da Distrito. A Distrito é um hub de inovação que faz toda essa ligação no ecossistema de startups, investidores, tecnologia, empresas, eles fazem toda essa interligação. A gente conversou também com a Maria Helena Valho, ela é da One Invest e ela fala um pouco a respeito desse mundo das finanças agora para as mulheres. A gente conversou também com o Marcelo de Mello, ele é da MDM Financial e fala para a gente um pouco dessa taxa de juros a 2%, várias oportunidades de negócio, necessidade de buscar crédito privado para as empresas. E finalizando o programa de hoje, a gente tem um convidado internacional. Ele é o Rui Mukage. Ele é presidente da Afro Chamber, que é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Ele vem falar no programa a respeito das várias oportunidades de negócio e nessa ligação tão próxima de Brasil, continente africano. Você não pode perder. A gente conversa agora com Diego Marrara, ele é da Distrito. Diego, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, a gente vem gravando bastante aqui no programa com muita gente desse mundo, de inovação, empreendedorismo, startup, venture capital. Fala um pouco a respeito da Distrito, dos trabalhos que você tem feito, do trabalho que a empresa tem feito, desse momento que a gente está vivendo. Aumentou a quantidade de inovação, aumentou a quantidade de startup. Compartilha com a gente do programa Ponto de Equilíbrio um pouco dessa história de vocês. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí para participar do Ponto de Equilíbrio. Cara, acho que assim, como Distrito, a gente acredita que a tecnologia, né, e o empreendedorismo e a inovação, ela tem mudado o mundo de diversas formas, né? Então, está mudando a maneira que a gente se relaciona com outras pessoas, que as empresas vendem produtos, o próprio relacionamento de pessoas e grandes empresas, a maneira que a gente acaba fazendo logística, né? Enviando produtos, né? Acho que está tudo mudando através da tecnologia. E a gente acha que não existe momento melhor para que existam players dentro do mercado que colaborem com essa transformação da sociedade como um todo, sempre de forma inteligente e sustentável, né? Então, a nossa razão, o nosso propósito de existir aqui do Distrito é justamente colaborar para que essa transformação leve melhorias para a sociedade através da tecnologia. Então, o que a gente faz aqui no Distrito, né? Para quem não conhece, a gente é um hub de inovação, né? Então, a gente faz diversas coisas que aceleram a construção do ecossistema, né, para gerar maturidade em termos de novas startups, de ajudar as startups a chegarem nos seus objetivos, de conectar com empresas, de conectar com investidores e fazer com que o ecossistema brasileiro, né, funcione cada vez melhor. Então a gente faz essa construção de ecossistema para atender principalmente dois públicos, né? As grandes empresas, né? Então a gente tem toda essa parte de ecossistema para levar transformação digital para as grandes empresas. E do outro lado, a gente ajuda as startups a terem sucesso. E aí, para isso, a gente tem 4 unidades de negócio aqui dentro do Distrito, né, que trabalham de forma sinérgicas para que a gente consiga fazer tudo que a gente se propõe a fazer. Então, hoje a gente tem a parte de community, né, a gente tem hoje, são 5 hubs físicos verticalizados por indústria, e agora a gente tem um hub digital, né? Então a gente tem startups participando da nossa comunidade, independente de onde elas estão, no Brasil inteiro, no mundo, em qualquer lugar, você pode estar participando dessa comunidade. E aí essa comunidade a gente oferece, né, um ecossistema com diversos benefícios, conexões com empresas, investidores, toda uma parte de desenvolvimento para a startup, ajudando com que ela atinja todo o seu objetivo, né? Então, hoje a gente já é o maior ecossistema independente de empreendedorismo e inovação do país. A gente tem mais de 250 startups que participam desse nosso ecossistema. São mais de 30 grandes empresas, né, corporações, também que rodeiam esse ecossistema, e isso é super importante para que a inovação aconteça, né? A grande empresa, ela é um fator super fundamental dentro dessa história, né? Porque ela que tem a capacidade de consumir esses produtos em larga escala, ela que chega para dar maior liquidez no mercado, né? Para que tenham saídas cada vez maiores de startup e assim por diante. Cara, e na outra ponta, né? A gente trabalha com transformação digital de grandes empresas, né? Então, o que a gente faz? A gente tem todo o conhecimento de inovação, do mindset de empreendedorismo, de como causar disrupção no mercado.
e a gente leva tudo isso para dentro das grandes empresas. Então a gente ajuda ela a repensar nos modelos de negócio que elas queiram ter no futuro, né? A gente leva a transformação e aplica isso de uma maneira prática, né? A gente utiliza todo esse ecossistema que está em volta com técnicas de Open Innovation e metodologias próprias nossas para aplicar essa inovação dentro das grandes empresas, construir produtos em conjunto com eles, né? Novos produtos ou melhorar processos internos, né? Levar de fato essa tecnologia, todo o que vem sendo construído através da tecnologia dentro do mercado para dentro das grandes empresas, né? Então a gente sabe que muitas das grandes empresas têm bastante dificuldade com isso, e a gente participa de toda essa jornada do começo ao fim para que as coisas aconteçam. A gente também tem uma área de Venture Capital, né? Então a gente traz essa expertise como um todo para o negócio, né? Então a gente investe em estágio seed de 500 a 2 milhões de reais. Hoje a gente tem 24 startups dentro do portfólio. Acho que o case principal aí é o Neon, né? Então a gente participou das primeiras rodadas do Neon e já fizemos saída também. E por último a gente tem a nossa área de inteligência, né? Então eu acho que grande parte do que a gente faz porque a gente conseguiu estruturar todo o mercado de empreendedorismo e tecnologia através de dados, né? O que é isso? A gente mapeia todas as startups que existem no país, né? E a gente começa a classificar, identificar e puxar diversos dados que representem de fato o que elas estão fazendo e qual que é a sua representatividade dentro do mercado, né? Então, hoje a gente tem entre vivas, mortas, um banco de mais de 25 mil startups, né? Dentro delas, a gente sabe que hoje existem por volta de 9 a 10 mil startups que são realmente startups, que a gente tem verificação, inclusive humana, além de robôs que verificam essa informação, que atuam no Brasil. E hoje a gente já conta com mais de 100 data points que a gente acompanha essas startups em real time, mês a mês, né? O que isso significa? Significa que a gente está entendendo o ecossistema não mais através de feeling, de sentimento, mas também através de dados, né? E isso é super importante para um contexto geral. Então, se eu quero ter um ecossistema que seja maduro, se eu quero que grandes empresas entrem nesse jogo de inovação, que elas tragam startups para dentro das grandes empresas, que eu tenho cada vez mais investidores no mercado, eu preciso ter, no mínimo, uma organização, entender quem são os players, de que forma que eles estão atuando, e estudar, né, e ter perspectiva de futuro com inteligência de dados, né, utilizando o que a gente faz. Então, a gente consegue prever diversos movimentos de mercado, a gente consegue encontrar soluções que muitas vezes são super pontuais, que as empresas estão precisando, porque a gente tem todo esse mapeamento e as coisas acabam acontecendo de forma mais natural. Então, se você é uma startup que está procurando se desenvolver, né, atingir sucesso, não deixe de conhecer nosso programa de residência virtual, participar desse ecossistema vivo, né, e todos esses benefícios que a gente traz para que as startups que estão do nosso lado consigam ter uma probabilidade de sucesso maior. E se você é uma empresa, não deixa de falar com a gente para a gente te ajudar nessa jornada de transformação digital, né, de participar desse ecossistema de empreendedorismo e inovação. E uma das perguntas suas aí, já conectando com tudo isso, né, como que a gente está vendo aí o ecossistema de inovação, né, o que aconteceu nesses últimos tempos, né? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, a pandemia acabou acelerando o processo de digitalização da economia, né? Então, não só da economia, mas das pessoas em si, né? A gente percebeu que a gente não podia, de um dia para a noite, sair mais na rua, a gente não poderia mais, por exemplo, ir nos shoppings, né? Todo mundo ficava em casa, e as empresas precisavam continuar funcionando, as pessoas precisavam continuar fazendo as coisas que faziam, e pegou todo mundo de surpresa. Só que, por um outro lado, gerou um aspecto bacana, né? Que é justamente a necessidade de digitalização das grandes empresas e das pessoas de uma maneira muito rápida, né? Então, se várias empresas estavam pensando
né, em ir para o mundo online, em mudar a sua estratégia para ser cada vez mais tecnológica em 2022, em 2025, 2030, isso teve que ser tomado como prioridade, né, e ser executado em 1, 2 meses, senão os danos iam ser muito grandes desse lado. Então, no final do dia, as grandes empresas elas entenderam que inovar é mandatório, sem inovação elas iam morrer, e que um segundo aspecto é que elas não conseguiriam fazer isso sozinho. Por tudo isso que eu falei, né? Eu acho que para você inovar e aplicar metodologias de Open Innovation, você tem que ter um conhecimento e você tem que ser praticamente nativo desse ecossistema, né? Você precisa ter esse banco de dados por trás, você precisa ter conhecimento da startup em si, da jornada dela, saber quem são os players fundamentais para esse processo, para que você consiga ter uma super agilidade, né? Inovar mais rápido e com menor custo. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a leitura do ecossistema é essa. Quem ainda está fora e queira participar, acesse nossas redes sociais, o nosso site é distrito.me, nosso site, nossas redes sociais também, Instagram, LinkedIn, etc. A gente tem diversos eventos que ajudam vocês a entenderem termos, né? Entender como que a inovação de fato está impactando no negócio de vocês, como que eu, como startup, posso melhorar o meu dia a dia, melhorar a minha empresa para atingir meus objetivos, ou, eu quero começar a investir, a gente também tem vários eventos focados para isso, materiais. Então, muito obrigado, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando, e agora é com você aí. Valeu! A gente conversa agora com Maria Helena Valho. Ela é fundadora da Woman Invest. Maria Helena, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. É uma alegria muito grande para a gente poder contar com a sua presença, falando um pouco mais a respeito da empresa de vocês, a respeito do negócio, a respeito desse momento, do aumento das mulheres buscando por entendimento do mundo financeiro. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio um pouco dessa história, um pouco da inspiração. Fala para a gente esse momento que vocês estão vivendo. E a gente vai ter a oportunidade de gravar 2 programas falando um pouco a respeito dessa história de vocês. E aí você vai dar a dica do próximo programa daquilo que a gente vai estar falando. Compartilha com a gente no programa Ponto de Equilíbrio. Oi, Márcio, tudo bem? Obrigada pelo convite para falar com vocês. Meu nome é Maria Helena Valho. Eu sou fundadora de um grupo chamado Women Invest, um grupo que começou em março de 2019 com o objetivo de ajudar mulheres que querem aprender a cuidar melhor do seu patrimônio. Mulheres que não são do mercado financeiro, são de várias áreas e que falaram, poxa, agora está na hora de eu aprender o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é tudo isso que me oferecem, porque eu que tenho que cuidar do meu dinheiro, eu que tenho que tomar a decisão final, nem que eu entregue isso para um profissional, eu tenho que saber que caminho eu vou seguir, inclusive qual é o profissional, como é que eu vou escolher esse profissional? Então a gente começou com isso. Eu trabalho há 30 anos no mercado financeiro. Quando apareceu essa demanda, fui conversar com grandes parceiros que na hora toparam nos ajudar, assim, de braços abertos, e a gente começou com palestras. Eu fiz na época uma sequência de tópicos para conseguir fazer sentido, então o que era importante, e de um grupo tímido a gente foi crescendo. Ano passado a gente fez aproximadamente 45 encontros entre palestras, lives. A gente já fazia live ano passado, antes da pandemia, então entre palestras, lives, happy hours, um montão de coisa que a gente fez. Deu para as mulheres conhecerem bastante. Hoje a gente tem aproximadamente 1.800 mulheres, 1.800 entre grupo de Facebook fechado, porque no nosso grupo a gente recebe mulheres e que não sejam de mercado financeiro. Vou explicar. Mulheres porque a gente quer ter a nossa intimidade, a que a gente quer estar entre a gente. E algumas mulheres, sim, se sentem um pouquinho inibidas por alguma razão do nosso modo de ser. Então a gente quer entender isso, a gente quer falar o nosso idioma, mulher com mulher. Então é aquela coisa da sororidade, uma ajudando a outra. Então por isso que essa é uma regra. E o mercado financeiro, a gente fala, o mercado financeiro está lá, está ajudando a gente. As mulheres do mercado financeiro são muito bem-vindas, porque elas querem nos ajudar, mas no nosso grupo de quem quer aprender,
a gente, para não inibir quem ainda tem pouco conhecimento, a gente prefere manter o grupo Women Invest para pessoas que não são do mercado financeiro. Quem ajuda na outra ponta. Na maioria, as mulheres são daqui de São Paulo, porque o grupo começou aqui, e como foi um grupo que cresceu por indicação, mais de 70% dessas mulheres têm mais de 45 anos, e foi muito gostoso como o grupo foi se desenvolvendo, porque uma foi indicando a outra, mas subgrupos foram sendo formados, a gente saía jantar, fazia happy hour depois dos encontros, e mesmo agora durante a pandemia, foi muito bom, porque a gente criou grupos de WhatsApp onde a gente deu apoio uma à outra no começo. Então, cada semana era um tema diferente. No começo da pandemia tinha muita angústia, então todo mundo se ajudou. Então, assim, acabou sendo uma coisa muito mais ampla. Hoje, por ser um grupo maior, a gente tem um site que é o womeninvest.com.br, ou seja, WOMENINVEST.com.br. No Instagram, a gente tem um canal que chama Canal Women Invest, e lá a gente publica o conteúdo que a gente desenvolve. A gente tem também um canal no YouTube, que é o Women Invest, e a gente está crescendo. Como eu falei, principalmente aqui em São Paulo, e a gente quer muito conseguir falar com mulheres de todos os lugares. A gente tem sim participantes em mais de 12 estados no Brasil, mas são poucas. 90% das mulheres estão aqui em São Paulo. E a gente vai entendendo, na medida que a gente vai conhecendo mais as mulheres e conversando muito, a gente vai entendendo as necessidades. E as mulheres, uma coisa interessante, é que elas têm uma preocupação muito grande com os filhos. E hoje está nascendo um grupo muito bacana, que é resultado do Women Invest. Hoje está nascendo um grupo que chama Z Invest. Por que Z? Porque é um grupo de investimentos para a geração Z. Geração Z são as pessoas nascidas entre 1995 e 2010. E essa geração tem as suas características. Então, a gente, alguns filhos das mulheres Women Invest, incluindo o meu, o Rafa, eles montaram isso. E então vai ser uma abordagem um pouquinho diferente. Também vai ser muito conteúdo de investimentos, mas vai ser para eles que têm, apesar de ter muito tempo a favor deles, tem mais pressa que a gente, né? São agitados. Falam que eu sou agitada, mas eles são mais agitados ainda que a gente. Então, essa é a nossa história. Como curiosidade, semana que vem, na quarta-feira, dia 26, a gente vai ter uma palestra interessante com um especialista em produtos da Western, que é uma gestora que era do Citi, para falar sobre produtos que agora vão aparecer para o mercado financeiro por conta de mudança na legislação. Então a gente vai falar sobre investimento no exterior ou investimento em ações no exterior agora através aqui do Brasil. É isso, a gente sempre busca trazer temas que fazem sentido e dar lógica para a maneira de investir. A gente tenta muito ser transparente, explicar e tentar desvendar esses mistérios e falar: investimento é um assunto complicado? Não é simples, mas dá para entender como que tantas mulheres por aí que fazem tantas coisas interessantes não vão também entender sobre investimentos. Então é isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Beijão, obrigada. Tchau, tchau. A gente conversa agora com Marcelo de Mello. Marcelo, ele é sócio da MDM Financial. Marcelo, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, Selic é 2%, mercado de crédito bombando. Fala um pouco a respeito desse momento pra gente, fala um pouco a respeito do momento da busca dos clientes. Você que trabalha bem forte nesse mercado de real estate, com incorporadoras, trabalha no mercado de sale leaseback, enfim, compartilha um pouco pra gente como é que está esse momento de busca de crédito pelas empresas. Márcio, obrigado pela oportunidade de participar do Ponto de Equilíbrio. Amigo, respondendo à sua questão, acredito que nós estamos vivendo aí um momento do fim da era dos rendistas, né? Porque a Selic a 2% desestimula realmente o investimento em renda fixa, né? Com isso, é natural que esse capital migre para operações
de risco, principalmente, operações que significam para nós operações de produção. As instituições de crédito, em especial os fundos de investimento, têm recebido um muito bom volume desses recursos, né? E nós da MDM Financial trabalhamos com loteadores, com construtores, com incorporadores no mercado de real estate, né, financiando produção e capital de giro para esse mercado. E nesse particular, o único ponto é que a análise de crédito tem sido criteriosa e acredito que cada vez mais tenha o critério em razão da característica dos empreendimentos, característica do negócio em si, porque o tomador final, quando pessoa física, ele ainda corre um risco de continuidade da sua renda em razão da pandemia, em razão da continuidade de emprego, da manutenção da sua renda. E isso faz com que as análises sejam mais criteriosas. Entretanto, estou confiante no mercado, que ele vai encontrar um bom termo para poder dar vazão a essa quantidade de recursos que tem chegado ao mercado, e acredito que nós possamos, num curto espaço de tempo, recuperar o tempo que a pandemia nos tomou, fazendo com que nós tenhamos um período de expansão e que ao final do ano nós possamos ter um resultado positivo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão presentes aí assistindo a nós. Um grande abraço. A gente começa agora com Rui Mukage. O Rui, ele é presidente da Afro Chamber, que é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Rui, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. E a gente vai ter a alegria de gravar 2 programas. A gente conversou um pouco nos bastidores, tivemos um grande bate-papo. E o Rui, ele me contou várias coisas muito interessantes a respeito do continente africano. E ele vai compartilhar nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, ele vai compartilhar um pouco dessa história, um pouco do que é o continente africano, para você de casa, para todos os telespectadores do programa Ponto de Equilíbrio. Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes do programa Ponto de Equilíbrio. É um prazer mais uma vez estar com vocês e agradeço ao Márcio pelo convite para falar um pouquinho sobre o que é a África, o que é a Afro Chamber. E nós vamos iniciar então falando sobre a Afro Chamber. A Afro Chamber é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira, uma instituição, né, criada em 1972 para promover os negócios entre o Brasil e os países africanos. Né, num momento em que se tinha sempre a visão, e essa visão de fato hoje ainda persiste, de que a África é um país, mas a África não é um país. A África é um continente composto por 55 países e com a sua multiplicidade e com as suas características. Cada uma dessas regiões tem as suas características, tem os seus povos e tem as suas línguas. Né? Nós temos hoje catalogados algo em torno de 3.000 línguas no continente africano. Então, é por isso que é um pouco complicado falar de África como um continente, mas nos anos 70, os senhores imaginam que a ideia que se tinha, como eu falei, que até hoje persiste, é que África era um país. Mas não, estamos falando desse grande continente, um continente composto por 1,3 bilhão de pessoas, e com essa multiplicidade étnica, uma multiplicidade cultural, e é um pouco disso que nós queremos compartilhar aqui com vocês no programa Ponto de Equilíbrio. Meu nome é Rui Mukage, eu atualmente presido a Câmara de Comércio Afro-Brasileira, e é um privilégio para mim, um prazer também muito grande, porque pela primeira vez, né, dentro da história da Câmara, a Câmara está sendo administrada por um africano. Então ela é afro-brasileira, até agora a gestão foi brasileira e nós iniciamos então a primeira gestão africana da Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Como já falei também, essa conexão entre os países africanos e o Brasil. Por que o Brasil? O Brasil é historicamente um dos países que se reconhece com uma grande população afrodescendente, e por conta disso o nosso fundador sempre achou que seria
uma forma de mostrar que os negócios eles podem fazer a diferença na vida dos países. Então, no ano de 1972, foi fundada a Câmara de Comércio Afro-Brasileira e nós estamos com 48 anos, né? Em 2022 estaremos então fazendo os nossos 50 anos. Quais os países que compõem o continente africano? Né? São 55 países, desses 55 temos 10 países que são da Liga Árabe, que também estão no continente africano, e são os outros demais que são chamados países da África subsaariana. Estamos todos juntos. Eu tive até o privilégio do ano passado de viajar para um país chamado Sudão, que é um país árabe, mas que está também dentro do continente africano. Eu gostaria de discutir um pouquinho com os senhores, um pouco a respeito do momento atual em que nós vivemos. Que esse momento de pandemia, esse momento de preocupação, esse momento de isolamento e que tem tido um impacto muito grande. Qual seria o impacto disso dentro das economias africanas? Nós sabemos que ele será devastador, assim como foi na Europa, assim como foi e está sendo ainda nos Estados Unidos e assim como também está sendo aqui no Brasil, mas que nós sairemos, né, desta pandemia mais fortalecidos, mais cientes daquilo que nós devemos realmente fazer. E as relações entre o Brasil e os países africanos é algo que precisa ser fortalecido após essa pandemia. Então nós acreditamos muito disso. Nós entendemos que a África espera do Brasil mais cooperação. A África espera do Brasil mais negócios. E aí eu me lembro de um café produzido na Tanzânia que eu recebi há alguns dias e onde falava assim: África precisa de negócios mais do que simplesmente ajuda. Então, ajuda humanitária aí no caso. Nós entendemos que a ajuda humanitária é importante, que os países africanos, muitos deles, têm um grau de colocação abaixo da linha da pobreza, mas nós temos igualmente também países que no ranking do Doing Business estão em posição melhor que o Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil está aí entre as 10 maiores economias do mundo, mas no Doing Business temos países que estão muito mais bem colocados, países no continente africano. Então nós entendemos que a África tem bastante para compartilhar com o Brasil, assim como o Brasil também tem muito mais ainda a compartilhar com os países africanos. E isso é parte do trabalho que nós desenvolvemos na Afro Chamber. Então, o que a África espera do Brasil? Quais os setores de cooperação? Essa é uma outra pergunta que muitas vezes nós recebemos e eu posso afirmar que os setores, o primeiro setor que é no Brasil, o Brasil é muito forte e nós gostaríamos de ter mais cooperação e temos trabalhado com as empresas brasileiras, é o setor agrícola. Né? O setor agrícola hoje, principalmente durante o período da pandemia, se mostrou um setor muito forte e altamente estratégico para todas as nações do mundo. E o Brasil hoje continua ainda com a sua economia em pé, porque eu diria que seguramente 30% ou 40% da economia brasileira está no agro. E um agro forte produz alimento para a sua população, dá segurança alimentar, e esses são objetivos que muitos dos países africanos ainda não têm. Então a maior cooperação que nós esperamos e temos desenvolvido na Afro Chamber do Brasil para os países africanos é a cooperação agrícola. Um segundo setor que eu acho interessante é o setor das infraestruturas. Durante muito tempo, empresas brasileiras também estiveram no continente africano, mas nós teremos o programa da semana que vem, onde nós vamos discutir um pouco mais de cada um desses setores. Então, o setor de saúde é muito interessante, o setor de educação. Então, são setores de cooperação onde a África espera um pouco mais do Brasil. Nós temos feito uma divulgação muito grande sobre as oportunidades também de África, e essas oportunidades estão colocadas nas nossas redes sociais, né? Então, segue aí um convite para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. É só digitar Afro Chamber, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja
no Instagram, então é só @afrochamber ou afrochamber. O nosso site é afrochamber.org e nós teremos ali algumas informações, algumas atualizações acerca das relações do Brasil com os países africanos. Nós temos muito em comum. O Brasil é considerado um país irmão dos países africanos e nós, africanos, acreditamos que essa cooperação pode ser muito maior do que o que nós temos. Hoje, dentro das relações do Brasil com os países africanos, nós temos visto o Brasil quase inexistente. Em alguns países, realmente o Brasil não faz negócios, o Brasil não exporta, o Brasil não importa, e eu acho que temos aí uma grande janela de oportunidades a ser trabalhada. Então eu agradeço mais uma vez, porque eu pude dar uma visão daquilo que é o continente africano, e tenho duas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é a respeito de que países são esses? Quais os países que compõem aí o continente africano que podem ser interessantes para que nós tenhamos uma ideia de tamanho de oportunidade e tamanho de relações que possam ser aí cultivadas. Então nós temos um país que é o país que é a Nigéria, que é o maior país, hoje o maior PIB do continente, algo em torno de 500 bilhões de dólares, e é um país de mais de 200 milhões de pessoas. Então, às vezes, o pessoal não tem essa ideia de que só um país africano, como a Nigéria, tem praticamente a mesma população do Brasil. Mas também nós temos, como eu falei, a África é uma terra de contraste, então temos de um outro lado um país como a Guiné Equatorial, que é um país que é o terceiro maior produtor de petróleo de África, e ele tem uma população de apenas 3 milhões de pessoas. Então, esse é o cenário onde nós trabalhamos, onde a AfroChamber trabalha, e foi um prazer muito grande compartilhar um pouco dessas informações, e nós gostaríamos então que vocês se interessassem mais sobre o capítulo África, porque nós entendemos que aí temos desafios e temos também oportunidades para serem desenvolvidos nesse continente. Tem uma palavra que eu acho que faz muito sentido de nós colocarmos aqui, que é uma palavra africana de uma língua banto, né, que é dos meus ancestrais, uma palavra que muitos dos senhores conhecem, chama-se Ubuntu. Eu sou porque somos. Então ninguém é sozinho, nós somos juntos. Um grande abraço e um bom programa a todos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Então, gostou do programa de hoje? Não esquece de passar lá nas redes sociais da TV União, Instagram, Facebook, no YouTube. Deixa seu like, diz quem você quer ver no programa, que a gente conversa. Diz qual é o assunto que você quer ouvir, que a gente também traz no programa. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa Capital e Estruturação em Operações de Crédito.